Queridos, vamos lá. Pedro Serrano deu uma entrevista muito bacana lá no DCM para mim e para o Kiko. Vamos trazer um pouquinho dessa conversa. Vamos lá. De acordo com a PF, a relação ia além dos contatos institucionais, tinha viagens e eventos. O banqueiro custeou e organizou eventos e encontros com o Castro, inclusive em ambientes privados e no exterior. E também a coincidência temporal. Esses encontros privados coincidiam com as datas dos aportes bilionários realizados pela Rio Previdência no Banco Master. Para os investigadores, o conjunto de provas afasta a hipótese de mera coincidência e reforça a plausibilidade concreta de interferência política indevida. Serrano, queria te ouvir sobre isso, a operação de hoje, e como isso vai se espraiando aí nas raias do bolsonarismo, da extrema-direita. Por favor, meu caro, diga lá. Não tem nem o comentar no sentido mais estrito, né? Porque está correto, né? Quer dizer, a suspeita de cometimento de crimes graves, 3 bilhões de reais, né? E investir 3 bilhões de dinheiro de fundos, que dinheiro de fundo não é só dinheiro dos trabalhadores, como uma parte da mídia fala. Sempre, qualquer dinheiro de fundo tem dinheiro público também. O trabalhador deposita lá com as suas contribuições R$2, o poder público entre 1,5, né, normalmente. Então, não existe fundo que não tenha dinheiro público. Então, uma boa parte desse dinheiro é dinheiro público e outro dinheiro de trabalhadores, que não tem nada a ver com isso, né? O governador determinou essa aplicação por razões estranhas. Todo mundo sabia que o Master não era o lugar mais seguro para você pôr dinheiro. Então, não sei, eu acho que a investigação tem que haver, existem suspeitas de desvios graves, aí, peculato, etc., fraudes, precisa apurar, né? E aí estão fazendo a busca e apreensão, que é o mínimo, né? Você vai lá dar uma olhada, ver o que o cara tem e tal, né? Então, eu acho isso. Espero que não tenha vazado antes para o governador, porque eu acho que essa medida demorou, sabe? Sim. Já estamos falando desse assunto há mais de ano, né? Uhum. Ou pelo menos desde o começo do ano. Estamos falando uns 6 meses, que envolve o Castro, etc. Então, essa coisa de demorar a medida desse tipo é muito ruim para a investigação, né? Então, eu creio que... Mas vamos ver o que dá, né? Não tenho o que falar agora. Tem uma imagem da cobertura do Cláudio Castro aqui que eu queria compartilhar com vocês. Rio Cláudio Castro, os agentes chegaram um pouco depois das 6 horas da manhã. A gente tem imagens para relembrar. O governador, o ex-governador, estava em casa e acompanhou o trabalho dos agentes junto com a família. Policiais saíram do local aqui com malotes de materiais apreendidos e ainda há equipes da PF lá dentro do apartamento onde mora o ex-governador. De acordo com a investigação, só do Rio Previdência, o governo do Rio chegou a fazer aportes de quase 3 bilhões de reais no Banco Master, controlado pelo Daniel Vorcaro, que está preso. Lembrando que o Rio Previdência é o fundo que gere os benefícios de mais de 230 mil aposentados e pensionistas aqui do estado do Rio e também da SEDAI, no Rio de Serrano, te chama a atenção mais alguma coisa nisso? O tamanho da cobertura, sinais exteriores de riqueza, assim. E o tempo do cara... Pois não, pode falar. Eu estava pensando nisso, né? Ele deve ser um empresário de muito sucesso fora da política, né? Porque no Rio de Janeiro você tem uma cobertura dessa, não é? Então, não é estranho assim, o cara chegar nesse ponto? O que isso diz sobre a capacidade de operação do Vorcaro e a nossa incapacidade de lidar com esquemas de corrupção desse tamanho aí? Sei, né? Desta monta. Tem candidato à presidência da República com mansão lá em Brasília, né? Cara que nunca exerceu uma atividade empresarial de destaque, nada, né? Sempre foi servidor público. Tem família que comprou aí 120 imóveis sendo metade em dinheiro, né? Tudo servidor público também. Então, as coisas que você olha, né, no Brasil virou meio... Então, acho que, não sei, é preocupante isso. É preocupante. E se naturalizou, não sei se você nota aqui, tá em todos os lugares, tá? A gente tem um grande problema, os progressistas, nós temos que recuperar a bandeira da ética. Também acho. A gente deixou isso passar, e a realidade é que isso é essencial para
um dos principais vetores de proposta que a gente tem, que é o serviço público, a defesa do serviço público. Como é que você defende o serviço público sem combater corrupção? Não tem como. Não existe como você pensar a defesa do serviço público como instituição e estrutura sem você controlar a corrupção, criar mecanismos de controle, ter política para isso. A gente não fala mais do assunto, né? Eu acho isso ruim, sabe? É porque a questão no Brasil é muito mal colocada. O discurso da corrupção é usado com fim politiqueiro, fim de fazer espetáculo e ocasionar danos políticos a um determinado setor, e muito pouco é política pública, é profissionalismo. A mídia contribui imensamente para ter um discurso seletivo anticorrupção, com finalidade política, sem ter nenhuma preocupação com o interesse público real, só o espetáculo e o combate a frações políticas que ela quer combater. Então, tudo isso leva a gente a não dar o trato que a gente deveria dar nessa questão, sabe? Não é um trauma com a Lava Jato também, e como isso Claro, é instrumentalizado? Começou ali, né? Uhum. Começou um pouco antes, começou no Mensalão, né? Começou esse tipo Sim. de coisa. Quando começam a usar do discurso da corrupção para criar a figura do inimigo, né? Quer dizer, e sendo o sujeito de esquerda, como se corrupção tivesse só existido na esquerda, surgido ali. Quer dizer, nós estamos num país de 500 anos de corrupção braba. Hoje, em todos os terrenos, você está tendo corrupção, em todos. E ninguém fala nada. A oposição, o centrão, é um mar de corrupção, é um oceano de corrupção. E ninguém fala nada, né? Aí tudo bem, né? Então Você chamou a atenção, por exemplo, a casa do Cláudio Castro, a mansão do Flávio Bolsonaro, que está com medo também que haja uma delação por parte ali do presidente do BRP. E também essa coisa da ostentação nas redes sociais de um bando de gente, até o da Deolane, por exemplo. Isso vai ficando naturalizado, né? Ninguém pergunta, como é que Não, diga. Mas ali eu acho que essa ostentação é um esquema mais pesado e mais específico, essas dos influencers. Tá. O crime organizado gera muito dinheiro. É uma coisa impressionante. Ele é uma indústria de dinheiro. Então, a multinacional de produção de dinheiro produz uma quantidade de dinheiro muito grande, precisa lavar esse dinheiro. E um dos mecanismos eficientes são esses influencers. Eles têm muitos seguidores, circulam uma certa quantidade de dinheiro, e aí mistura o dinheiro ilegal com o legal, né? Isso amplia muito a renda deles, né? Agora, é óbvio, quando você olha, por exemplo, a forma como eles exibem recursos, ninguém ganha dinheiro assim. Internet, em um ano, cara, não existe, né? Aí você vai ver as histórias, não, o cara investe em imóvel também, pô, o caso daquele candidato aí. Bom dia! Uma análise que fizeram na época, o cara investe em imóvel há 15 anos, nunca errou um negócio, né, rapaz? A gente vai pra vida, a gente erra pra caralho, vende na baixa, faz não sei o quê, faz um monte de coisa. O cara nunca errou, quer dizer, é um gênio é um gênio da raça, né? Quer dizer, um cara que, nunca errou. Então, é evidente que isso aí são todos mecanismos de lavagem de dinheiro de uma indústria de produção de dinheiro, que é esse crime organizado, né? Isso é uma coisa que... E assim, não tem como não ter envolvido um bom pedaço do mercado financeiro nisso também. Então, isso aí eu não sei se... A gente tinha que passar limpa nisso no país. Por isso que eu falo, quando a gente perde a bandeira do combate à corrupção, da combate à lavagem de dinheiro, nós progressistas, a gente perde uma imensa bandeira. Porque é uma imensa contradição do capital isso hoje em dia. Eles estão muito misturados com o crime. A acumulação é muito mais primitiva do que era há décadas atrás. E a gente perde uma imensa oportunidade de mostrar fragilidades e combater, etc. Muito bom. Um exemplo disso, por exemplo, o Luciano Huck, que estava dando um pau no Bolsa Família, um evento lá do Grupo Esfera, ele vendeu o iate dele, eu estava vendo, para um bicheiro que também é dono de uma Bet. E, ao mesmo tempo, ele vende uma solução para o mercado que envolve, claro, a privatização e o fim de um programa social também sucedido com o Bolsa Família. A gente precisa recuperar, né? Acho que a importância também de combater o crime aí nesse setor também. Né? O cara é igual, né, meu? Porque o cara quer acabar com o Bolsa Família, mas comprou jatinho com dinheiro subsidiado, com juros subsidiados do Estado. Né? Então... quer dizer, é uma falta de... O cara, para comprar um jatinho, que é um conforto, né? Um conforto. Ele trabalha em lugar fixo, ele não é jogador de futebol, precisa viajar pelo mundo, né?
Então, assim, não é essencial. É um conforto, legal, ele tem dinheiro. Ela fez isso com juros subsidiados do governo. E briga pela seriedade fiscal quando trata de dar dinheiro para pobre. A manchete hoje da UOL é interessantíssima. O Brasil passa hoje pelo maior IDH da sua história. Ainda tem grande desigualdade, mas é o maior IDH da sua história por causa do Bolsa Família. É isso que essa gente quer fazer, quer matar pobre. Essência, quer isso. Quer que pobre morre de fome. Né? Entendeu? Para poder andar de jatinho com juros subsidiados pelo nosso dinheiro. Então, isso que é essa ausência de valor moral mínimo, sabe? De moralidade mínima que percorre a nossa elite. E a gente tem que aproveitar para mostrar as contradições para a sociedade, né? Agora a gente fica intimidado, não quer assumir essa bandeira, não quer fazer não sei o quê. Tá um momento difícil mesmo. Por que você acha que fica intimidado, não quer assumir essa bandeira? O que acontece? Sei, eu acho que a gente está muito com pragmatismo tóxico. A gente só fala, pessoal progressista, de cargo, de grana, de espaço no poder, de eleição, quando muito. Não fala de programa político, de estratégia, né? De ideias. Né? Um troço... Convenhamos que a gente não está mal na eleição presidencial, mais pelos erros dele do que pelos nossos acertos. Né? Tem que falar com clareza isso. É verdade. É verdade. Uhum. Agora, quando a PF diz que o Castro tinha alinhamento e vínculo pessoal estreito com o Vorcaro, e por isso a Rio Previdência investiu no Master, a gente faz a inevitável ligação com o Flávio também, Bolsonaro, né? Botou dinheiro nesse filme aí. Sabe Deus para onde foi a grana. Mas isso também mostra o quanto a nossa elite ficou à vontade, inclusive nos governos progressistas, que não fizeram combate à corrupção como se deveria. Acho que por sim, questão né? pragmática. Óbvio que eu tenho uma observação a fazer, que isso é uma ilação, é uma inferência da Polícia Federal. O fato de alguém ser amigo de alguém não quer dizer crime. A Polícia Federal vai ter que mostrar crime, não adianta ter essa inferência. Não, o cara é amigo, logo é por isso que deve ter criado. Posso ser amigo de um. Não é de um. Aquele cara lá, aquele pedófilo americano, com o Epstein, né? Ele era amigo do grande intelectual de esquerda lá, ai Deus do céu. Chomsky. O Chomsky. E quer dizer isso? Nada. Não quer dizer que o Chomsky gostava de criança, não é isso? Quer dizer, então tem negócio que não... Como é que é? O Marcão mandou aqui pra gente no chat, né? Turma, vamos mandar contribuição, tá parado, gente. A máxima que o Reinaldo deu foi melhor. Essa gente só estará feliz quando enforcar o último pobre nas tripas do último aposentado, sim. Sim, aquela máxima revolucionária, né? Mas às avessas, né? Para acabar com o pobre mesmo. Para acabar com o pobre mesmo. Uma coisa não tem a ver com a outra. Quer dizer, a polícia tem que demonstrar os vínculos. Nesse caso desse Castro, o cheiro é grande, convenhamos, né? A suspeita é grande, que é 3 bi num banco que todo mundo sabia extremamente frágil. Né? Agora, óbvio que a polícia vai ter que encontrar provas, comunicações, mecanismos, inclusive comprovar que o governador teve participação nas decisões relativas a isso, né? Porque, a rigor, o Fundo de Pensão é uma entidade autônoma da administração. Né? Então, precisa fazer essa comprovação. A polícia tem uma tarefa a cumprir aí. Não basta ter inferência. A inferência serve ao espetáculo, o discurso, mas serve muito pouco para o processo. Né? Quer dizer, o argumento de que eram amigos não é suficiente para demonstrar nenhum crime. Existem outros indícios que certamente vão ser investigados aí. Eu creio que esse sujeito vai ter problema. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!